Graças e paz, meus irmãos, uma boa noite a todos. Vamos dar início, então, ao nosso estudo na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos, então, dar prosseguimento à nossa leitura e na exposição da carta. Gostaria de convidá-los, então, a abrirem suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, para nos ambientarmos com aquilo que Paulo estará argumentando. Mas hoje nós iremos trabalhar do versículo 1 ao 3 a nossa exposição. Amém? Vamos então abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses 2. Em reverência, então, vamos ler os versículos de 1 a 6. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Vamos ao nosso Senhor em oração. Deus eterno e bendito, Deus santo, nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, em mais este dia santo, Pai, para meditar na Tua palavra, para aprender de Ti, Senhor. Nós te suplicamos que Tu ensine os nossos corações, que Tu nos aperfeiçoes, Senhor. Nós suplicamos que Tu ilumine, Pai, a nossa mente, de forma que nós não somente venhamos a conhecer, Senhor Deus, a Tua palavra, mas a vivê-la. Que nós pedimos no nome santo de Cristo Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre, Senhor. Amém e amém. Amados irmãos, depois de analisar, então, a igreja de Tessalônica como uma igreja modelo, agora Paulo, então, começa a argumentar acerca do seu próprio ministério. Paulo, ele começa a explicar ou a argumentar sobre a autenticidade do ministério dele e de Silas, dos seus cooperadores, junto à igreja de Tessalônica. Nós não temos nenhum indício na carta de que os tessalonicenses eles tinham qualquer suspeita do ministério paulino, muito pelo contrário. Já no capítulo 1 nós vimos que a igreja de Tessalônica recebeu muito bem a Paulo e a Silas, e não somente isso, estava sendo desenvolvida no cuidado de uns para com os outros, na recepção da palavra. Contudo, era muito comum que aonde Paulo ia levava o evangelho, homens perversos e falsos profetas aparecessem posteriormente para poder causar confusão na mente dos irmãos acerca do ministério de Paulo, trazendo histórias que eram falsas, trazendo fraudes sobre o ministério dele, né? Lançando dúvidas ao coração dos irmãos. E para precaver isso, Paulo então ele faz uma argumentação sobre o seu ministério, mas não só para trazer prevenção ao surgimento desses falsos mestres, mas também para lembrar os irmãos do amor, do cuidado, ou seja, de uma experiência pessoal, como ele mesmo narra aqui, de ter vivenciado e experimentado o padrão do ministério paulino de serviço, de amor, de abnegação. Um outro possível motivo pelo qual é prudente que Paulo tenha feito essa argumentação acerca do seu ministério é para que o ministério dele, de Silas, ele servisse de padrão para aquela igreja. Porque posteriormente, a continuidade da igreja é que depois de ela ter sido plantada, ela, como igreja local e autônoma,
fizesse então a eleição dos seus presbíteros e diáconos. Portanto, a igreja, ela pega os pastores, ela consagra, ela reconhece o chamado naquele homem e ela então, como fica muito claro em todo o Novo Testamento, faz a separação, a eleição desses homens e, portanto, Paulo aqui, por meio do seu ministério, ele deixa um padrão para que a igreja ela possa seguir, para que os irmãos em Tessalônica pudessem medir quem de fato era capacitado, chamado por Deus, deveria ter algumas marcas desse ministério. Hoje, portanto, após essa introdução, nós vamos começar a analisar as marcas de um ministério modelo e vamos tomar o ministério paulino como ministério modelo, então, e assim ele é apresentado aqui. No versículo 1, nós vamos ver que Paulo ele vai começar a argumentar, então, que aqueles irmãos eles estavam experimentando pessoalmente, né, dos frutos do ministério paulino e que a entrada deles não foi uma entrada infrutífera. Ou seja, a mensagem ela foi anunciada ali, a mensagem foi recebida pelos irmãos e agora aquela igreja ela estava prosperando. O nosso primeiro ponto é que uma das marcas do ministério saudável, uma das marcas do ministério autêntico, é que ele é um ministério que tem ousadia em Deus. É um ministério que é ousado no Senhor. Olha como Paulo começa então a argumentar acerca da autenticidade do seu ministério junto aos irmãos. Ele diz, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Paulo, então, ele traz à mente a lembrança dos irmãos em Tessalônica de que eles foram para Tessalônica após terem experimentado algo muito amargo. Eles foram açoitados em Filipos, na cidade de Filipos. Paulo e Silas eles foram maltratados ali, mesmo sendo cidadãos romanos, e depois os pretores, quando descobrem que eles eram cidadãos romanos, pedem que eles saiam da cidade mesmo assim. Vamos ler, isso está relatado a nós em Atos. Vamos então até Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, vamos ler o versículo 35 ao 40, que já é o final desse episódio aqui de Paulo em Filipe. Ele chega em Filipe, ele prega em Filipe. Nós vamos ver que Lídia, então, ela vai se converter, né? Nós vamos ver que existia uma jovem adivinhadora ali, possuída por um espírito maligno, e Paulo então vai e repreende esse espírito, expulsa esse espírito dessa jovem, e os senhores dessa jovem que ganhavam muito dinheiro com essa prática dela na cidade, ficam então revoltados, exigem, né, que eles sejam açoitados e presos, e assim eles vão sem processo formal. No versículo 35, nós temos aqui o final então de toda essa situação. Quando amanheceu, os pretores enviaram o oficiar de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fosse exposto em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós ainda cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e então partiram. Ou seja, nós vemos que foi um momento muito sofrido ali em Filipos. E Filipos era uma cidade da Macedônia, exatamente na mesma região onde estava Tessalônica. Só que Tessalônica era uma cidade que estava muito próxima, ali também havia Ignácia, muitos comerciantes, e então eles sabiam que iriam sofrer resistência também naquela cidade. Então a primeira argumentação de Paulo ali aos Tessalonicenses é: olha, irmãos,
Se nós fôssemos homens de má fé, se nós fôssemos homens que estivéssemos buscando glória, se nós estivéssemos buscando vantagem alguma, nós não teríamos ido pregar a vocês. Porque a experiência de estar na Macedônia, pregando em Filipos, ela foi tão amarga, o nosso sofrimento por causa da palavra foi tão amargo, que se fossem outros, se fossem homens que estariam buscando ali qualquer interesse, senão a glória de Deus, eles teriam ido embora, eles não teriam prosseguido até a Tessalônica, mas não foi isso que nós fizemos. Nós continuamos na Macedônia, fomos até vocês e pregamos a palavra, e lá pregaram a palavra em meio a muita luta também. Nós vamos ver, portanto, irmãos, que a primeira marca, então, de um ministério autêntico é a ousadia em Deus. Paulo diz assim: como é do vosso conhecimento, tivemos ousadia ou ousada confiança em nosso Deus. Significa que o ministério autêntico, ele, apesar da resistência que ele vai enfrentar, apesar da cara feia de algumas pessoas que se sentirão ofendidas pelo Evangelho, apesar do confronto de interesses que o Evangelho vai trazer, como ocorreu em Filipe, quando um espírito maligno foi expulso, então, de uma jovem, e homens perderam dinheiro com isso, o ministro do Evangelho, ele persevera em pregar a palavra do Senhor, e com ousadia, ele não esmorece, ele vai continuar anunciando, e a ousadia dele está em Deus, isso é muito importante, ele fala a nossa ousada confiança em Deus, ou seja, foi o Senhor que nos chamou para esse ministério. É o Senhor que levanta os seus ministros. Portanto, se o Senhor nos dirige até determinado local e nos abre a porta para anúncio da palavra, então essa palavra ela deve ser anunciada. Não porque nós confiamos na nossa retórica, não porque o ministro lhe confia na habilidade dele, não. A confiança e a ousadia, elas estão depositadas, elas têm como fonte o Senhor. A ousada confiança do ministro está depositada em Deus. Mesmo que digam que ali possivelmente ele será morto, que ali o Evangelho recebe muita resistência, ele ousadamente adentra as regiões mais complicadas, mais profundas, porque a ordem de Cristo é pregar o Evangelho a toda a criatura. Pregar o Evangelho até os confins da terra. Né? Em contexto de igreja local, mesmo que chegando ali o pastor, o pregador, ele encontre resistência, encontre oposição, sofra por causa disso, ele se mantém pregando o Evangelho. Uma das marcas do ministro aprovado por Deus, assim como foi Paulo, é uma ousada confiança no Senhor, no poder dele, no ato dele de operar conversão, no ato dele de redimir pessoas. O ministro, então, ele vai de maneira ousada, porque ele olha para Deus e não para si mesmo, e ele continua pregando. A segunda marca que nós temos, então, de um ministério genuíno, é que o ministério genuíno ele tem um conteúdo bíblico, é o Evangelho. Olha só o que Paulo diz aqui ainda no versículo 2. Como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Né? Portanto, essa é a segunda marca de um ministério autêntico, o conteúdo da mensagem. É um conteúdo aprovado por Deus. É um conteúdo que tem Deus como a sua fonte. É um conteúdo que provém do Senhor. A segunda marca, então, de um ministro autêntico é que ele prega a palavra de Deus. Ele não sobe no púlpito para contar historinhas. Ele não sobe no púlpito para pregar autoajuda, mensagens que massageiam o ego, mensagens que trazem conforto ao ego, mas mensagens que confrontam, mensagens que exortam, mensagens que apontam para Cristo, mensagens que trazem transformação. E isso nos fica de reflexão, meus irmãos, porque muitos homens eles se dizem pastores, mas de maneira vergonhosa. Eles foram consagrados como pastores, foram separados por sua igreja sem nunca terem pregado o Evangelho. Eles são ótimos para falar sobre prosperidade, finanças, são ótimos para falar sobre política, são ótimos para falar sobre autoajuda, contar historinhas motivacionais,
São ótimos para encher mentes e corações de mentira, feno e palha, que nada glorificam a Deus. Mas o ministro autêntico, ele é aquele que foi chamado pelo Senhor para pregar o Evangelho. Esse é o conteúdo que sai da boca dele. Aqui está a ousadia. A ousadia não está em subir e falar em público. A ousadia não está subir e falar aos homens sobre qualquer coisa. A ousadia está em confiar em Deus pelo poder do Evangelho e abrir os céus e o inferno diante das almas pela proclamação do Evangelho de Cristo. Mostrar a eles a obra, a soberania, a glória de Deus por meio da apresentação da palavra do Senhor. Muitas igrejas têm experimentado de corrupção, têm experimentado de morte, têm experimentado de perversidades, pornografias, imundícies, porque os seus púlpitos estão mortos. E os púlpitos estão mortos porque homens mortos e infiéis estão pregando desses púlpitos. E muitas igrejas não fazem nada a respeito disso. Porque eles colocaram no púlpito o homem que reflete os seus corações. Eles ouvem daquele púlpito sem incômodo sobre coisas que nada têm a ver com Deus, porque os seus corações não querem a Deus. Uma igreja fiel, ela não colocará um emissário de Satanás no seu púlpito. Ela se preocupará em entregar o púlpito a um homem que tenha como conteúdo da sua pregação o Evangelho. O Senhor, ele ordena que as igrejas elas atentem para isso. E as igrejas elas não têm autorização para ignorar a palavra do Senhor. Qual o conteúdo dos ministros do Senhor? É o Evangelho de Cristo Jesus. Nada mais ocupa a mente e o coração deles a não ser o Evangelho. Eles pensam por meio do Evangelho, eles exortam por meio do Evangelho, eles aconselham por meio do Evangelho, eles pregam a palavra de Deus e por isso eles são ousados, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do grego e do judeu. A terceira marca de um ministério fiel e autêntico, listado aqui por Paulo, é uma autenticidade de lábios e de vida. Ele vai retomar a questão do conteúdo, só que apontando para uma fidelidade moral também agora. Olha o que ele diz, versículo 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Olha só o que Paulo está dizendo aqui no versículo 3. Que exatamente reconhecendo que o Senhor chamou, que o Senhor convocou alguém para pregar o Evangelho, essa pessoa ela vai entender o peso dessa responsabilidade, desse chamado. Ele vai viver com o seu coração voltado para Deus, de maneira que ele seja coerente com o conteúdo, com a importância daquilo que ele carrega para entregar e proclamar. E aqui Paulo ele faz 3 colocações que eram marcas dos falsos profetas, não só naquela época, mas nos dias de hoje também. Ele diz, primeiramente, que ele não prega o evangelho em engano. A palavra engano aqui, ela aponta para o sentido de mentira, ou seja, o que ele traz no lábio não é uma mentira para ser apresentada, não é algo enganoso, algo que vai ludibriar as mentes, algo que vai confundir, algo que vai conduzir as pessoas a acreditarem em um conteúdo falso. Na verdade, o que ele prega é a verdade. A preocupação dele é anunciar a verdade. O que sai da boca do ministro tem que ser verdadeiro, tem que ser condizente com a Escritura. Então, uma das marcas dos falsos profetas, tanto naquela época como no dia de hoje, é que a boca deles está cheia de engano, eles enganam as pessoas. Eles mentem para as pessoas, eles deturpam a palavra. Eles trazem um conteúdo que não procede de Deus, mas eles afirmam que aquilo procede de Deus. Eles trazem simpatias, eles trazem metodologias, eles trazem diversas coisas que não procedem de Deus e eles pegam um versículo, eles tiram do contexto, eles arrumam ali de tal maneira que eles tentem trazer engano, falsidade à mente e aos corações. A segunda característica de um falso mestre e que não está presente
né, do ministro, a vida do ministro se contrasta a isso, é que ele fala que o evangelho que ele trouxe também não foi entregue em impureza. A palavra aqui no original aponta para uma ferida que fede, está cheia de pus. E aqui, de maneira mais específica, ela tem uma conotação sexual, ou seja, a vida dele é uma vida de pureza. A vida do ministro do Senhor é uma vida de pureza, enquanto a vida de um falso mestre ela é caracterizada por escândalos morais. E principalmente na área da sexualidade. É impressionante isso. Não era só uma característica naqueles tempos, é uma característica hoje. Homens que são fornicários, são fornicadores, eles vivem com pessoas, eles praticam sexualidade de maneira imoral. Eles vão, visitam cidades, dormem com moças, e esses escândalos são frequentes. Eles vêm a nós, de vez em quando eles vêm à tona. Ou seja, uma vida que fede. Uma vida que, às escondidas, ela está cheia de pus, cheia de imundície. Paulo diz que essa é uma característica de um falso ministro. A vida dele é uma vida de escândalos. Escândalos sexuais. É um homem que tem a vida podre. A boca mentirosa, o coração impuro, e por fim, Paulo diz que uma outra característica de um falso profeta, que identifica o falso profeta. Observem que Paulo então apresentou características positivas, mostrando como é um ministro de Deus, e agora ele está fazendo um contraste, apresentando características do falso profeta, da qual os ministros não terão ela, os verdadeiros ministros de Deus, né? Então, boca mentirosa, vida impura, e agora a fraude ou o dolo, ou seja, os métodos dele são métodos questionáveis. A palavra fraude aqui aponta para uma espécie de teatro. É um engano metodológico que leva a pessoa a acreditar que tudo está indo bem. Ele não confia na palavra de Deus como método revelado do Senhor. Ele não confia que a palavra de Deus, trazendo de maneira prática, ela é poderosa para converter almas. Então ele se utiliza de estratégias, exatamente para que as pessoas elas venham, elas ouçam, elas fiquem, e isso dá a impressão de que a igreja ela está prosperando, ela está crescendo, mas os métodos são métodos carnais, que têm como único foco ajuntar pessoas por causa de outros objetivos que estão escondidos. É exatamente esse sentido da palavra aqui. Ele quer gerar um resultado que é falso, ou seja, uma igreja inchada, mas de pessoas carnais e imorais, porque os seus métodos também são carnais e imorais. E mais à frente, Paulo vai falar sobre a glória do próprio coração, buscar glória para si, enriquecer, mas nós vamos tratar isso na pregação que vem. Mas esse homem, então, ele utiliza de métodos para juntar pessoas, porque eles têm outros objetivos que estão escondidos, né? Outros objetivos que estão embaixo do tapete. E isso aqui, meus irmãos, são marcas que um verdadeiro ministro nunca terá. Boca mentirosa, vida perversa sexualmente, vida cheia de escândalos morais, que fede, que traz escândalo às outras pessoas, e alguém que não confia na palavra e nos métodos revelados do Senhor para guiar a igreja e o anúncio, a proclamação do evangelho. Nunca é suficiente só proclamar. Sempre tem que ter ali algum jogo, alguma percepção, alguma sacada, algo que possa ali contribuir com o evangelho, mas na verdade o propósito é juntar pessoas, produzir um resultado falso para que ele possa então executar outros objetivos que estão ocultos. Sendo assim, nós vemos que 3 marcas positivas são nos dadas. Vamos recapitular, né? Primeiramente, ousadia em Deus. O evangelho ele confronta o pecado, né? O evangelho ele transforma vidas, mas nessa transformação ele vai contra alguns interesses mundanos, ele vai contra estilo de vida mundano, ele vai contra membros que muitas vezes são hipócritas e estão há anos na igreja. Quando o pastor chega, ele vai sofrer essa resistência, mas em meio a tudo isso, sofrimento, às vezes difamação, o ministro persevera. Por quê? Porque ele tem ousadia em Deus. Em que está sustentada essa ousadia? No poder do Senhor. Se ele chamou para que nós fizéssemos algo, ele irá nos sustentar, mesmo que nós venhamos a sofrer com isso, mesmo que os ministros sofram. E para que o Senhor chama? Para falar do evangelho. Se alguém se apresenta como ministro de Deus, hoje temos vários se apresentando como ministros do Senhor, né?
mas a boca dele, o falar dele não carrega o evangelho da graça de Deus, então ele não deve ser considerado pela igreja como um verdadeiro ministro. A terceira marca é uma autenticidade de lábios e de vida, ou seja, é alguém que confia tanto na palavra que a boca dele traz verdade e a vida dele é uma vida que é coerente com o evangelho da graça do Senhor. As marcas contrárias a isso é o quê? Mentira, podridão e fraudulência, né? Ou aqui como está na versão atualizada, engano, impureza e dolo, ou seja, mentira, podridão e enganação. Né? Alguém que está ali tramando alguma coisa que está oculta. Sendo assim, amados, vamos fazer algumas aplicações finais. Primeiramente, o Senhor não deixou as igrejas às cegas com relação às marcas de um ministro autenticado por ele. Não. Não é só aqui em Tessalonicenses. Olhando para o ministério dos profetas do Antigo Testamento, olhando para o ministério de Cristo e olhando para o ministério dos apóstolos, nós temos uma base bíblica do que de fato é um ministro de Deus. E em passagens específicas, ou mais diretas sobre isso, como 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, nós vemos que o Senhor ele deixa prescrições rígidas e sérias para que as igrejas elas venham a autenticar ou reconhecer alguém como ministro. As igrejas locais são autônomas, nós não estamos submissos ao desejo carnal de homens. Nós, como igreja, devemos reconhecer se alguém é um verdadeiro ministro ou se ele é um falso ministro, e não devemos entregar o nosso púlpito a falsos ministros. E a segunda marca é exatamente essa: as igrejas têm responsabilidade e obrigação de se submeter aos padrões do Senhor para consagração e reconhecimento de seus ministros. Muitas igrejas elas têm separado homens que não possuem nenhuma marca do que o Senhor colocou como autenticidade ministerial. Nenhuma marca dos oficiais que o Senhor levanta para a sua igreja. Muito pelo contrário, são homens escandalosos, mas porque são bajuladores, ou porque têm influências, são amigos de determinados líderes, eles então são consagrados e as igrejas apoiam isso. Não podemos apoiar esse tipo de coisa como igreja, porque o Senhor cobrará de nós, os homens que nós lançamos como consagrados por aquela igreja, para que outros irmãos sejam enganados por eles. Como igreja, nós não temos a obrigação de nos submeter aos padrões do Senhor e não separar homens que não tenham as marcas ministeriais que o Senhor exige que eles tenham e que o Senhor concede que eles tenham, porque Ele chama e capacita. A terceira marca é que a terceira aplicação é que nós, como igreja, temos obrigação de romper com falsos ministros. A Escritura é clara com relação a isso. João, principalmente, ele deixa isso muito destacado, Judas também. Eles não devem ser recebidos em nossas igrejas e muito menos devem ter oportunidade de falar qualquer coisa nelas. Falsos ministros têm que ser expostos publicamente e devem ser banidos do púlpito. A igreja precisa se voltar a Deus. Se ele tem uma boca impura, se ele tem uma vida cheia de escândalos sexuais, a igreja precisa banir esse homem. Se ele não está de acordo com o padrão que o Senhor exige, a igreja tem obrigação de manifestar-se publicamente sobre essa questão. Quarta aplicação. Uma verdadeira experiência do poder do Espírito, ela é entregue por Deus quando a igreja consagra e cuida de verdadeiros ministros, recebendo a palavra que o Senhor traz por meio da boca desses homens com dedicação e humildade. É exatamente o que Paulo ele está demonstrando aqui. E ele então, no capítulo 2 ainda, ele vai voltar a falar sobre isso. Ele apresentou o modelo de Tessalônica e veio listando como a igreja ela estava frutificando, experimentando de poder espiritual. Depois ele fala do porquê disso. Porque eles trouxeram o evangelho da graça de Cristo de maneira autêntica, aquela igreja recebeu o evangelho e agora eles estavam seguindo e crescendo na fé. Paulo agora fala sobre o ministério dele de Silas. Depois Paulo vai voltar a falar sobre o procedimento de Tessalônica, dos irmãos de Tessalônica, em receberem então ministros autênticos e o apoiarem na apresentação do evangelho da graça de Deus. A quinta aplicação fica para nós, pastores e pregadores.
Nós temos honrado o ministério da palavra? Esse é um pensamento que tem que ser diário na nossa mente e no nosso coração. Ou será que temos sido motivo de vergonha para o evangelho, motivo de vergonha para igrejas, pedras de tropeço? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos livre disso. Que o Senhor nos leve a entender a responsabilidade e o peso daqueles que se propõem a falar e a ensinar, porque isso é algo sério. Isso é algo sério. Aqueles que se apresentam como ministros do Senhor, se não são ministros do Senhor, são falsos profetas. Nós finalizamos então com essa exortação. Que você, falso profeta, não interessa o quão arrogante, o quão soberbo, o quão perverso, o que você tem escondido, a forma como você tem agredido a igreja do Senhor. O dia do juízo chegará e você será exposto publicamente diante de toda a terra por causa da sua perversidade. Abandone a sua maldade, abandone a sua arrogância e volte-se hoje para Deus. Volte-se, clame a Ele, arrependa-se dos seus pecados, pois naquele dia, quando o Senhor provar todas as coisas pelo fogo, o feno e a palha com o qual vocês têm tentado edificar alguma coisa, o estrume que vocês têm trazido para apresentar diante da igreja do Senhor, ele não ficará impune. Ele será reprovado e rejeitado pelo Senhor. Isso será exposto diante da igreja. E nós, como igreja, devemos lembrar mais uma vez, somos responsáveis, porque o Senhor deu à igreja o poder de reconhecer aqueles que Ele chama, que Ele capacita, e consagrar e enviar para os campos. Portanto, devemos tomar cuidado, porque o Senhor cobrará de nós a nossa irresponsabilidade em conduzir homens despreparados e muitas vezes que nem crentes são ao ministério. Que, portanto, essas lições com relação a um verdadeiro ministro do Senhor Jesus Cristo, um ministério aprovado por Ele, seja gravado em nossos corações como igreja, para que nós passemos isso à próxima geração, de maneira que nós, como igreja local, tenhamos a nossa mente descansada de que do nosso arraial, da nossa igreja local, não procederam homens perversos e enganadores que vieram trazer mácula ao Evangelho e à igreja do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos guarde como igreja local, que o Senhor nos dê ousadia como igreja local, e que esses modelos que Paulo está apresentando, tanto de igreja como da relação entre a igreja e os seus oficiais, seja gravado em nós, nos ensine como igreja, aperfeiçoe a nossa eclesiologia e nos conduza então a cuidar, a apoiar, a valorizar homens que estão dedicados na pregação da palavra, a viver a palavra e a servir o Senhor e a igreja para a glória unicamente do Senhor, para a glória unicamente do Senhor. O Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Vamos então ao Senhor em oração nesse momento. Pai amado e querido, Deus eterno e santo, nos apresentamos diante de Ti, Senhor, nesse momento, suplicando que Tu grave essas palavras em nosso coração, Senhor. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, as marcas de um ministério saudável, para que nós, como igreja, entendamos a responsabilidade, Senhor, da consagração ministerial, tanto de pastores como de diáconos também, Senhor, de maneira que nós venhamos a experimentar de poder, Senhor Deus, de saúde em nossos púlpitos, de saúde, Pai, em nossa igreja, exatamente por apoiar ministérios de homens que são fiéis a Ti. Dai-nos ousadia, Pai, para romper com falsos ministros, Senhor, que não são aprovados por Ti, Senhor. Que nós, assim como Paulo, não tenhamos interesse nenhum, Senhor, de agradar a homens, mas de agradar a Ti. E só Te agradaremos, Senhor, em submissão à Tua genuína, poderosa e verdadeira palavra. Livra-nos do mal, Senhor, livra-nos dos falsos mestres. Te pedimos pelos pastores, Senhor, que têm sido fiéis, Senhor Deus, em uma batalha pelo Evangelho, de maneira ousada, de maneira pura, Senhor. Em meio a dificuldades, Pai, em meio a resistências, a maus tratos, Senhor, em meio à nossa própria debilidade e pecado, Senhor, nos sustenta, livra-nos, Pai, da imoralidade, livra-nos, Pai, da perversão, nós te suplicamos, firma os nossos pés, os nossos joelhos, de maneira que teu nome seja glorificado, Pai, dos púlpitos de nossas igrejas locais e no coração de cada membro.
O que nós pedimos em Cristo, desde já te agradecemos, Senhor. Amém e amém.